boa tarde a todos. Estamos iniciando Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a Daniele Nader. Ela é psicóloga em formação. E o tema de hoje é sobre a atenção plena e como ela pode melhorar a qualidade de vida. Seja muito bem-vindo, Daniele. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui, aceitado o teu convite. E eu quero contar um pouco da minha trajetória. Claro, Daniele. A gente precisa saber da tua formação, o que te trouxe até aqui. Conversa pra gente um pouquinho mais sobre isso. Então, eu sou advogada, né? Não existe ex-advogada, uma vez advogada é sempre advogada. Fiz especialização em ciências criminais, em direito penal econômico e o início de uma pós-graduação na Argentina. E o que te fez mudar de ideia? Fez mudar de ideia foi, na verdade, eu tive um problema, né? Fui fazer uma cirurgia e peguei uma infecção hospitalar. E fiquei por 2 meses no hospital. Então, o que aconteceu? Eu pensei muito. Foi, acho que, o momento que eu parei para pensar na minha vida. E ali eu vi que várias coisas estavam se perdendo, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 12 anos, uma de 5 anos. Talvez eu não estava vivendo como eu gostaria de estar vivendo com elas no dia a dia. Então, o hospital foi a chave, o início de tudo, dessa mudança de vida. E essa mudança, ela trouxe alguns benefícios, não só para a tua vida, mas para outras pessoas também, né? Não que a tua outra profissão não ajudasse outras pessoas, mas essa também traz com cuidado ali para cada pessoa. Fala um pouquinho mais pra gente, então, sobre essa tua formação atual, né? E o que te trouxe também a escolher alguma especialização? Assim, eu comecei a faculdade de psicologia em 2023. E logo já em seguida eu conheci a PUC, né? A PUC eu fiz uma especialização, como eu já tenho o direito em formação, era advogada, mesmo não sendo psicóloga ainda, psicóloga em formação, eu já podia fazer essa pós-graduação. Então eu iniciei já a faculdade, já iniciei fazendo um curso de pós-graduação em neurociência, mindfulness e psicologia positiva. Mindfulness, que é a atenção plena. Então eu tive diversos professores e aí isso melhorou na minha caminhada, né, durante a faculdade. E eu gostaria que tu falasse então um pouquinho mais pra gente sobre a vida plena, né? É isso? É. A gente quer conversar bastante sobre isso, trazer bastante detalhe pra gente entender então qual é o objetivo em fazer tudo fazendo mesmo, né? Não pensando em outras coisas. Então, o que acontece? Quantas vezes a gente se viu perdido? Durante o dia, a gente programa tudo, chega na hora e diz assim, meu Deus, parece que eu não fiz nada durante o dia. Quantas vezes tu voltou em casa para te lembrar assim, será que eu fechei o gás? Será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei a porta direito? Muitas vezes a gente fica nesse piloto automático, né? E passa durante os dias inteiros e parece que a gente não fez nada. Tanto que a gente volta para checar várias vezes, né? O que acontece? Nós ficamos muito presos no passado. Eu deveria ter feito, eu deveria ter falado. Por que eu não falei aquilo para a pessoa na hora certa? E muito tempo também no futuro. Por exemplo, eu tenho que ir ao supermercado. E aí tu está fazendo, eu estou aqui contigo, mas eu tenho certeza que a tua cabeça já foi e voltou a diversos lugares, porque isso é normal da condição de ser humano. Mas muito a gente fica, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e a gente nunca está no momento presente. O que é o momento presente? É estar aqui, eu e tu conversando, tomando água, né? Assim, eu estou aqui conversando contigo, tomando a água. E várias vezes o teu pensamento vai estar vagando. Então, o que é o mindfulness ou atenção plena? É tu te conectar ao momento presente, saber o que tu estás fazendo. Porque 47% das nossas vidas, a metade das nossas vidas, a gente passa entre eu deveria ter feito e no que eu tenho que fazer. E a gente não consegue viver esse momento presente, de estar aqui. É normal a gente
e no futuro, porque a gente precisa planejar a nossa vida, mas não viver no futuro ou no passado. Então, com as práticas de atenção plena, a gente consegue se conectar. Às vezes a gente quer brincar com o filho, né? E ao invés de estar ali conectada naqueles 5 minutinhos com teu filho, tu tá pensando em várias coisas que tu tem para fazer. Ou por vezes, tu estás no celular e a criança tá ali brincando e tu, que lindo, é isso aí. Tá. E a criança também sente. Então, quando a gente pratica atenção plena, todos são favorecidos. Não só a gente, mas os outros são beneficiados também com essa prática. E essa prática, ela requer atenção, porque não é simplesmente vou fazer e acontece, né? O que a gente precisa estar atento para conseguir colocar em prática, então, essa atenção? O que acontece? A Shawana Shapiro foi uma das minhas professoras e ela é referência em atenção plena. Enfim, ela passou por diversas situações na vida dela que fez ela repensar e viver o momento presente. Então, ela colocou 3 conceitos básicos. A intenção, a atenção e a atitude. Eu tô colando. O que acontece? Tudo na vida a gente tem que ter intenção. Para a gente passar por diversas coisas na nossa vida, a gente tem assim, olha, eu tenho essa intenção de fazer algo. Então, a intenção é primordial. Ela conta que ela estava dentro de um avião, estava esmagando ela no avião, na poltrona, aquela poltrona apertada, ela estava irritada, enfim. Mas a primeira coisa que ela queria chegar em casa, porque ela foi dar aula em outro estado, e ela estava arrependida de ter ficado 2 semanas longe do filho dela. E ela estabeleceu uma intenção, antes de entrar no avião, ela disse assim, minha intenção é me reconectar mais com meu filho. Ele tinha 9 anos, agora ele está um moço, né? Então, ela passou por diversas situações dentro daquele avião, calor, apertado, enfim. Ela chegou, quando viu seu filho, ela chegou e preparou tudo para ele, porque eles tinham combinado de ir para a praia. Ela preparou o lanche favorito dele, os brinquedos favoritos, e ele estava ali embaixo do alpendre esperando e brincando, e ela preparando. Ela botou tudo dentro do carro. E aí disse, o nome dele era Jackson. Disse assim, Jackson, tá tudo pronto, vamos embora pra praia? E ele disse, eu não quero. E ela, o quê? Eu fiz tudo. Eu preparei a tua comida. Eu preparei teus brinquedos e tu não queres ir? Ela ficou furiosa. Tá, ela saiu do carro, sentou-se ao lado do filho dela, embaixo do alpendre, né? E quando ela se sentou, ela sentiu o corpo dele assim amolecer. E ele botou a cabecinha no ombro dela. E ela se lembrou da intenção dela. O que era? Era se reconectar com o filho dela. Não importava se ela ia para a praia, o horário que fosse, porque a gente fica muito nessa. Eu tenho que ir para a praia para pegar o sol, porque tem que estar tudo perfeito. Não. Ela tinha uma intenção. Então, tu ter a intenção, tu tem que saber qual é a tua intenção ao praticar a atenção plena, o mindfulness. Isso é um dos 3 conceitos básicos. O outro é a atenção. A atenção é se conectar no momento presente. Como eu te falei, quantas vezes a gente está conversando aqui e a tua cabeça foi e voltou? De todos que estão aqui, todos. A gente vai e volta. É treinar essa atenção para o momento presente. Porque já que 47% a gente fica no passado e no futuro. E o terceiro é a atitude. Tá, mas Dani, o que é essa atitude? Atitude é... Eu me lembro que eu vou te dar um exemplo, quando eu comecei a praticar um mindfulness, eu pensava assim, gente, eu fiz uma especialização e eu não estou conseguindo praticar atenção plena, eu sou uma fraude. Porque a minha cabeça, todo mundo que diz assim, ai, essa meditação, isso aí não é para mim. Porque me dá sono, não é. E eu, quando ia fazer atenção plena, porque tem a prática formal e informal, que depois eu vou explicar, eu sentava, botava uma meditação guiada e minha cabeça ia e voltava. Eu disse assim, ai meu Deus, eu tenho que ler tal livro para a faculdade.
Ah, poxa, por que eu não fiz isso com a minha filha? Por que eu não brinquei mais com a minha filha? Isso tudo eu sentada tentando fazer atenção plena. E toda vez que eu falava isso, eu me culpava, eu me frustrava. Minha cabeça ia e voltava, ai, não dá isso, eu sou uma fraude, não dá. Eu fiz a especialização e não estou conseguindo aplicar. Como é que eu vou dizer para ti aplicar se nem mesmo eu consigo, né? E aí eu fiquei nisso. Só que a gente tem uma condição. Toda vez o nosso cérebro, a gente fica muito bom naquilo que a gente pratica. Quantas vezes, quantas apresentações tu teve aqui? Muitas. Então, cada vez que tu ia praticando, mais tu ia te fortalecendo e mais tu tinha desempenho. Que nem uma pessoa jogando tênis, jogando pádel, futebol. Cada vez que ele pratica mais, melhor ele fica. E é a mesma coisa com a atenção plena. Toda vez que eu estava praticando o quê? Fortalecendo a minha frustração. Eu estava dizendo que eu era incapaz, que eu não conseguia. Então, tudo que a gente pratica, a gente fica bom naquilo que a gente pratica. A gente sabe também que a teoria, a gente lê a teoria e todos procuram pela teoria, né? Mas a gente sabe que na prática, na hora de colocar mesmo em prática, não é tão fácil assim. E a gente precisa realmente ter esse tempo, né, Daniele? Procurar buscar o que realmente importa e o que realmente quer, né? E assim, ó, e a gente tem que ter mais autocompaixão. O que tá, Dani? Autocompaixão, que baboseira é essa? Autocompaixão Não, tu falaria assim pro teu amigo, ai, tu não serve pra isso, tu é burra. Tu é burra, tu não consegue. Tu não tem coragem de falar isso pro amigo teu. Tu diz assim, olha, fulano, enfim, tu diz assim, talvez agora o importante é que tu tá tentando praticar. Mas o que a gente faz com a gente? Ai, que burra, eu não sirvo para isso. Então a gente tem que ter a mesma atitude que a gente falaria para um amigo, a gente ter conosco. Isso aí é a autocompaixão, que está dentro da atitude que a Shapiro comenta dos 3 conceitos básicos da atenção plena. Daniele, e como essa desconexão, porque ela é uma desconexão, né? Como ela afeta, então, a nossa saúde mental nessa situação? Essa desconexão se tu não estás no momento presente, tu deixa de viver várias coisas na tua vida. Então, assim, imagina, tu estás com teus filhos e tu não tá vivendo o momento presente. Ai, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar gravando. Meu Deus, qual é a próxima convidada? É a Dani, meu Deus do céu. E aí tu tem outros convidados e tu tem a tua casa e tu não consegue viver o momento presente. Então, tu fica naquela espiral de culpa, né? De culpa, eu deveria ter feito, eu não fiz. No momento que tu te conecta ao momento presente, tu começa a ver coisas que tu nem via, que talvez tu tivesse no celular olhando. Esses dias a minha filha disse assim, ai Dani, ai mãe, não falou nem Dani, mãe, eu vi um passarinho levando o gravetinho para fazer o ninho. Se ela tivesse com o celular, ela não estaria conectada ao momento presente. Ela não via essas nuances que a vida traz pra gente, que são coisas simples, que a gente precisa estar aqui para viver, para ver que realmente o dia não passou correndo. Na verdade, tu tem tantas coisas para fazer, que tu fica tanto entre o passado e o futuro, que tu não consegue viver, e por isso que a vida parece que passa muito rápido. Isso afeta a nossa saúde mental. Isso traz ansiedade, estresse. Ansiedade, a gente aciona o luta e fuga, né? Que a gente libera adrenalina no corpo. Então, o que acontece? Quando a gente aciona o sistema de luta e fuga, que é a ansiedade, a gente acha que tem um tigre correndo atrás da gente. E não é. É a nossa ansiedade. O sangue vai para as extremidades, para a gente lutar ou fugir. Só que a gente não vai lutar e fugir, a gente vai ficar aqui sentada. E o que geralmente né? O que a gente fica estressado às vezes é um boleto para pagar, às vezes é um parente, às vezes são situações que talvez a gente não tenha controle. Isso gera ansiedade. Então,
o mindfulness, ele controla, ele faz essa autorregulação emocional para te evitar estresse, ansiedade, ajuda a dormir melhor, aumenta a imunidade, enfim, são diversos fatores. Daniela, a gente vai para um rápido intervalo, mas já já a gente está de volta para conversar sobre esse assunto que é tão importante no nosso dia a dia. Até mais! Estamos de volta com Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a psicóloga em formação Daniele Nader. A gente está conversando sobre a atenção plena no aqui e agora. A gente vai seguir conversando nesse segundo bloco. No primeiro bloco, tu trouxe informações bem importantes, né? Sobre ali a teoria, né? E um pouquinho da prática também. Mas eu quero seguir falando sobre a prática contigo agora. Por exemplo, a gente está ali lavando a louça. Como colocar em prática essa situação da atenção plena? O que acontece? A gente tem duas práticas que a gente fala da atenção plena, a prática informal e a formal. Tá? Por questão de conhecimento mesmo, porque o importante é fazeres e não dar os nomes, né? Por exemplo, assim, a prática informal seria lavando a louça, tu te conectar ao quê? Aquele sabão que tá ali, ao invés de estar lavando a louça e tá pensando no que tu tens que fazer, são coisas, é para te viver a vida do jeito que ela é. Não ficar tentando treinar, tu podes conseguir treinar o teu cérebro para o momento presente. Por exemplo, tomando água, né? Tomando o teu café da tarde, sentindo o cheiro do café, porque às vezes a gente sai pela manhã na correria, ou tá sempre na correria, a gente toma aquele café, às vezes até queima a gente, né? Porque a gente está muito focado em outras coisas. Então, é viver de verdade, mas isso, o cérebro, a gente consegue treinar. São coisas do dia a dia, porque essa prática formal que tu vê nos lugares, as pessoas meditando, não é o ideal. Na verdade, não seria o ideal. É impraticável. Ninguém vai parar um minuto do seu dia, que seria o melhor cenário possível, parar uns 2 minutinhos para fazer a prática guiada, que seria formal. Mas o informal é tu viveres. O que qualquer um consegue fazer. Só que no momento que tu estás tomando a água e tu está pensando em outra coisa, tu te lembrares qual é a tua intenção, aquela que eu falei. A minha intenção é eu estar mais conectada comigo, porque no momento que tu tem uma intenção, tu consegue te conectar a tomar a tua água, a tomar o teu café. É claro que várias vezes tu vai pensar em várias coisas, mas tu consegues fazer isso treinando a tua mente através da intenção. Tu sabes que eu tenho algo que é bem curioso, que eu queria trazer para ti, que é uma história. Que quando tu pratica a atenção plena, por exemplo, assim, tem pessoas que praticam e que querem ser menos agressivas, que elas querem pensar antes de agir, porque é muito mais fácil tu pensar antes de agir do que depois tu deitar a cabeça no travesseiro e ficar pensando. E histórias com exemplos são mais fáceis de perceber do que pensar, né, no que eu tô fazendo. Às vezes é um se liga, né? É verdade. Então eu vou trazer essa história bem legal, que foi a Shapiro, que contou na pós-graduação. Eu vou dar uma colada. O Mindfulness chegou até o exército, um lugar bem curioso, né? Shapiro conta uma história de um oficial do exército que tinha dificuldades de controlar a sua raiva e foi encaminhado a um programa de Mindfulness, ou atenção plena, desenvolvidos por ela, a fim de lidar com essas questões. No início, eles não estavam muito animados com isso, assim como todos nós não estamos animados com atenção plena. Que baboseira é essa? Mas vai dar bom. Mas realmente ele queria controlar a sua raiva, a intenção dele, controlar a sua raiva. Após algumas semanas praticando Mindfulness, ele contou uma história. Eu estava no supermercado com um carrinho de compras.
com as compras de toda semana, na fila, prestes a ser atendido. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso. Quando uma mulher idosa apareceu com uma menina no colo, entrou à sua frente furando a fila. Ele começou a ficar tão irritado e pensando: eu não acredito que ela simplesmente entrou na minha frente. Eu já estava na fila. Isso não é justo. Mas felizmente ele não disse nada. Respirou fundo e se lembrou da sua intenção em reduzir a raiva. Respirou mais uma vez e se acalmou, porque o mindfulness é tu respirar fundo e te conectar ao momento presente. Em tudo que tu for fazer, se tu usar a tua respiração como âncora de conectar, eu tô com a cabeça mil, e tu começa a perceber que tu tá com a cabeça mil, tu respira fundo. Agora eu estou aqui na sala de entrevistas. Então a moça do caixa e a mulher idosa começaram a interagir com a garotinha. E do nada a senhora entregou a menina à funcionária para dar um abraço. E ele pensou: o que estás fazendo? Isso aqui não é creche. E quase explodiu de raiva. Mas felizmente, mais uma vez, ele respirou fundo e se lembrou da sua intenção de estar presente e ser gentil. À medida que a raiva diminui, ele olhou para a menina e percebeu que ela era muito fofinha. Imediatamente a menina estava nos braços daquela senhora idosa e logo saíram do supermercado. Enquanto a jovem passava suas compras, ele disse: aquela menina é muito fofa, né? E ela disse: é mesmo, é minha filha. E meu marido morreu no Afeganistão há alguns meses e eu tive que voltar a trabalhar. Por isso que a minha mãe atrás no caixa todos os dias para que eu possa abraçá-la. Imagina como tudo mudou naquele momento. Ele ficou muito grato de ter pausado em vez de reagir, por ter estado presente e ter escolhido sua reação, em vez de deixar que a raiva tomasse conta. Esse é o poder da atenção plena, de ver o que está ocorrendo com clareza. Sabe por que eu digo isso? De que estar ocorrendo com clareza? Porque quando a gente está no momento presente e a gente sabe dos nossos sentimentos, a gente sabe que, por exemplo, quando eu estou com raiva, quando eu estou ansiosa, começa a me dar um embrulho no estômago, tu começa a perceber as reações que aquilo te traz no teu corpo, tu sabe que reação tu vai tomar diante de alguma situação, tu não acha legal. E aí o que tu vai fazer? Entre a resposta e o teu comportamento existe um estímulo. O que tu vai fazer? Tu vai esperar ao invés de reagir. Então, se todo mundo começasse a praticar a atenção plena, quantas coisas seriam resolvidas? Quantas coisas a gente diria, não diria para o outro e depois a gente se arrepende de ter dito. Então, a atenção plena, ela cria conexões cerebrais e no momento que tu começa a praticar, tu começa a diminuir os teus impulsos. E de falar aquela coisa, bateu, valeu, tomou, olha aí, falei. O mindfulness tem essa reação no organismo. Então, é comprovado na ciência que a gente cria, através da neuroplasticidade, a gente tem o poder de criar novas sinapses. E isso vai interligando e a gente adota outros comportamentos. É a mesma coisa quando tu vai na academia, né? Tu começa a dizer, de 4 a 5 semanas tu já cria o hábito. E a mesma coisa o mindfulness. Em 8 semanas, se tu fizeres, é comprovado cientificamente. O teu sono melhora, a tua imunidade melhora, tu fala, tu pensa antes de falar. Que é muito importante. Que é muito importante. Então, a atenção plena é isso. É tu estares presente, perceber as reações que aquilo traz no teu corpo. Porque muitas vezes a gente liga a TV, a gente não quer pensar sobre os nossos problemas ou as reações que a gente teve, até por vergonha mesmo, que a gente fez. Ai, que vergonha que eu sinto. Ai, eu vou ligar a TV, assistir um Netflix, ao invés de pensar, a gente vive no modo fugir dos nossos pensamentos, porque às vezes dói. E quando a gente pensa, a gente não comete os mesmos erros. Foi muito bacana todo esse exemplo que tu trouxe e realmente traz
muitos tópicos que a gente precisa repensar na nossa vida, né? E quem tá assistindo também com certeza gostou, porque foi uma história muito bacana para refletir. Que bom. Daniela, a gente está chegando ao fim do nosso programa já e a gente teria muito mais para conversar, com certeza. A gente tinha separado vários tópicos, mas o tempo passou muito rápido e eu queria que deixasse uma mensagem, então, para quem está nos assistindo, de incentivo para procurar esse método e conhecer mais. Fala pra gente. O que eu posso falar que eu acho que está ao alcance de todos, tá? Se tu colocares no YouTube, se tu colocares no Spotify, enfim, é digitar ali no Google. Atenção plena. Tem práticas que tu pode fazer que são práticas guiadas de 1 minuto de respiração. E isso é só tu querer. Porque a gente tem 24 horas no dia. Quanto tempo a gente passa no celular, que a gente diz que não tem tempo. Às vezes, aqueles 10 minutos que a gente passou nas redes sociais, olhando o que o vizinho está fazendo, olhando o que o amigo está fazendo, a gente podia estar cuidando da gente. Então, são minutinhos que tu pode agregar no teu dia que vai fazer toda a diferença. Assim, para ti, para as pessoas que estão à tua volta. Para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse oficial do Exército. Então, é uma prática que não é cara e só basta as pessoas quererem, está ao alcance de todos. Muito obrigada, então, Daniele, pela tua disposição de estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Obrigada. E para você que me assiste aqui na TV, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TV O Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram, @bruna.cantalupe. Importante lembrar sobre o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigada pela companhia nesta tarde. Tchau e até o próximo Sala de Entrevistas.